Olá, eu sou a Eliana Calisto e eu vim até aqui para apresentar para vocês o meu livro, Poemas na Noite. É um livro de poesias e eu queria apresentar para vocês, fazer uma demonstração, uma resenha, para que vocês conheçam melhor e quem sabe se interessam em comprar e adquirir para conhecer, não é verdade? Bem, Poemas na Noite foi lançado no dia 31 de agosto, na Bienal do Livro em São Paulo, e foi lançado também aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro, na Livraria da Travessa, aqui em Botafogo. Vamos então à nossa resenha? Vamos conhecer Poemas na Noite? Bem, aqui está a capa, que é uma rua do Rio Antigo, uma rua da Lapa, do centro da cidade, e uma rua chique, porque tem boates, tem bares, é uma rua bacana, com lampião aceso, mas está deserta porque é madrugada. E tem uma moça caminhando aqui sozinha por essa rua. É uma moça elegante, com seu vestido longo, lenço esvoaçante, bastante descontraída, mas sozinha. É como se dando a ideia de uma poeta que vai pela rua pensando nas suas poesias, seus devaneios, seus versos, enfim. E remete bem à ideia do que vem a ser o livro, que são Poemas na Noite. Muitas pessoas me perguntam por que é que você escolheu esse título? Justamente porque ele foi escrito à noite. A noite é muito agradável, é propícia a se escrever, porque é um horário que já não tem mais televisão ligada, telefone não toca, as pessoas estão dormindo, e facilita para quem precisa de inspiração, para quem precisa de atenção para escrever. E eu gosto muito de escrever à noite. Quando eu fui escolher o título, eu pensei, que título eu vou dar para esse livro? Eu falei, bem, Poemas na Noite. É o mais lógico e é o mais coerente. E remete à ideia do livro. Bem, vamos conhecer o livro por dentro? Na orelha da capa, eu coloquei um texto explicando por que é que eu escrevo poesia, desde quando eu escrevo, o meu estilo, enfim. É um texto assim descritivo. Na orelha da contracapa, eu coloquei uma pequena biografia minha. E na contracapa, eu coloquei um texto, uma homenagem à mulher poeta, que por coincidência é hoje, é dia 20 de outubro, é o dia do poeta, e eu fiz nesse dia, um ano atrás, eu escrevi esse texto há um ano atrás, é uma homenagem à mulher poeta. E eu coloquei então aqui, na contracapa. Vocês vão se perguntar, por que você está falando poeta, não fala poetisa? Porque nós, poetas do sexo feminino, rejeitamos essa expressão poetisa. E não sou só eu, é a Adélia Prado, Cecília Meirelles, enfim, grandes poetas rejeitam essa expressão poetisa, porque é uma coisa, claro que a gente sabe que poetisa é o feminino de poeta, a gente sabe disso. Mas a expressão poetisa ao longo do tempo vem sendo rejeitada porque parece que ela faz uma distinção entre homem e mulher. O homem é poeta, a mulher é poetisa. Parece uma coisa que diminui, uma coisa menor, uma coisa machista mesmo. Então por isso a gente rejeita, a gente quer ser poeta, a gente é poeta e não queremos ser poetisa e é questão fechada. Eu também não quero. Bem, vamos conhecer o livro? Eu dediquei o livro a uma tia, que já não está mais conosco, chama-se Gabíria, e eu coloquei para minha tia Gabíria em memória. Depois eu tenho os agradecimentos, onde eu agradeço pessoas que, de uma certa forma, colaboraram para que esse livro viesse a ser publicado. Amigos, colegas, professores, enfim. E aqui embaixo eu faço um agradecimento especial à minha filhada Marcele, que foi minha grande incentivadora. Porque ela perguntou, um dia ela veio na minha casa e eu mostrei para ela minhas poesias. Aí ela leu, falou, Madrinha, quantas poesias você tem? Eu falei, olha, em torno de 200. E ela disse, e por que você não escreve um livro? Aí eu falei assim, mas quem é que vai ler esse livro? E ela disse, eu. Eu falei, mas só você vai ler? Ela, não, muita gente vai ler, mas se você não publicar, com certeza ninguém vai ler. Eu falei, poxa, é verdade, né? E eu que nunca tinha pensado em escrever um livro, eu decidi, eu falei, ela tem razão, eu vou escrever sim, eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos e para amigos, enfim, para mais pessoas aí, uma lembrança, uma recordação minha. Aí resolvi escrever, mas na verdade não me deu muito trabalho, porque muitas pessoas agora me perguntam, Eliana, como é que se escreve um livro? Dá uma dica aí. E na verdade eu não sei explicar como é que se escreve, porque esse livro já estava pronto.
Eu tinha minhas poesias no Orkut, em comunidade de poeta. Eu tinha também poemas no site Recanto das Letras, que é um site que hospeda poetas. Na verdade, meu trabalho foi recolher essas poesias que já estavam ali e organizar e fazer um livro. Quer dizer, eu não tive praticamente trabalho nenhum, o livro já veio pronto, esse livro já estava pronto. Na verdade, eu só tive o trabalho de organizar. E quando me perguntam, eu realmente não sei dizer como é que se escreve. Não é que eu não esteja querendo contar o pulo do gato, não é isso. É porque realmente eu não sei explicar. Ele já estava pronto e tá aqui. Bem, o prefácio foi escrito pelo professor Roque Aloysio Eschenfelder. É um poeta também e é um professor de literatura. O professor Roque teve um trabalho enorme porque, veja bem, é muito difícil fazer revisão de um livro de poesia, porque a poesia já é um texto pronto. E se a pessoa vai revisar, ele vai mexer no teu texto, ele vai mexer no teu poema. E o poeta rejeita, reclama, porque está modificando, está alterando o sentido da poesia, a sonoridade da poesia muitas vezes fica prejudicada com alteração de alguma palavra ou até de uma vírgula que coloque. Então foi um trabalho difícil, feito em conjunto, mas o professor é muito competente, o professor Roque, ele me ajudou muito e fez uma revisão primorosa e me fez ainda o favor de escrever o meu prefácio. E eu sou muito grata a ele por isso. Bem, começamos aqui então com capítulos. Eu dividi o livro em capítulos, como eu disse, e em cada capítulo eu coloquei a mesma imagem da capa. Não sei se dá para ver, eu vou chegar bem pertinho, olha lá. É a mesma imagem da capa, dá para perceber? Olha aí. Ela é uma imagem em cor rebaixada, como se fosse assim, marca d'água, e coloquei também uma citação de uma figura ilustre, um poeta, um filósofo, um pensador, um escritor, um músico, enfim, uma personalidade ilustre para ilustrar cada capítulo. Aqui nesse capítulo Gatos, porque eu gosto muito de gato, eu tenho algumas poesias sobre gatos. Então, nesse capítulo sobre gatos, eu coloquei uma citação de Pablo Neruda, que diz assim: "Não posso decifrar um gato. Minha razão resvalou na sua indiferença." Aí vão aí os poemas de gatos e tal. Depois veio o tópico flores, do mesmo jeito, olha lá, a imagem em marca d'água, a imagem da capa. Flores. Depois eu tenho lua, a mesma coisa, a mesma imagem. Lua, que eu gosto muito de lua, tem também muitos poemas sobre lua, com a citação correspondente. Todos eles têm uma citação, tá? Aí meus poemas sobre lua. Depois eu tenho aqui poemas sobre mar também. E aqui sobre morte. Aí as pessoas me perguntam: "Mas Eliana, você escreveu um poema de morte?" Eu falei: "Claro, morte é um tema que me atrai muito. Eu sou médica anestesista e o meu dia a dia era lidar com a morte. Tanto que a morte para mim, ela não me assusta. A morte para mim não é um mistério, não é um tabu. O anestesista, ele é amigo íntimo da morte, a gente costuma brincar. É o amigo íntimo da morte, porque ele vê a morte todo dia. Então, para nós, já não é um mistério." E eu tenho muitos, eu coloquei 6 poemas aqui, mas eu tenho muito mais do que isso. Eu escolhi 6 para colocar aqui no livro. E a citação que eu coloquei aqui é uma frase, é um trecho de uma música de Baden Powell, que é o compositor da MPB, onde ele diz assim: "Para aprender a morrer, foi necessário viver." Muito bonito, né? E aí vai aí alguns poemas sobre morte. Depois, nós temos aqui saudação aos meses. Também, olha, mesma coisinha. Olha lá, aquela imagem em marca d'água. Todos os capítulos têm essa imagem aqui no fundo. A saudação aos meses é o seguinte: no Orkut, no Facebook, nós temos o hábito, nós os poetas, temos o hábito de todo primeiro dia de cada mês, a gente coloca um poema relativo, saudando aquele mês. E eu sempre fiz isso e achei, poxa, isso vai ficar bacana, eu vou botar isso no livro. Então eu tenho aqui 12 poemas, um para cada mês. E a citação que eu coloquei aqui foi uma citação de Mário Quintana, onde ele diz assim:
O tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. E aí vai, março, abril, maio, todos os meses. Eu vou ler o poema de abril para vocês conhecerem. Abril. Vem abril, trazendo outono, folhas secas pelo chão. Vento faz roda-moinho, alegrando essa estação. Tiradentes é lembrado, São Jorge homenageado. Abril é luz, é paixão. Aí vai, maio, junho, julho. Depois eu tenho aqui a chegada da cegonha. A chegada da cegonha é uma homenagem que eu fiz ao meu neto, que nasceu em janeiro de 2014, vai fazer um aninho agora. E eu fiz 3 poemas para ele: Cegonha, Chupeta e Mel e Mateus. Eu vou ler Chupeta e Mel para vocês verem. O moleque safado me chamou e com jeito atrevido me falou: Ei, vovó, vem aqui, vem cá, mulher. Vem me dar a papinha na colher. Sai, menino, eu não quero, eu não vou. Ser avó, eu não posso, eu não sou. Veja lá que eu não sou uma qualquer. Ser avó ninguém pode, ninguém quer. Mas talvez eu esteja enganada. Se esse cara disser que eu sou amada, tudo bem, vou cumprir o meu papel. Se tu és a razão da minha vida, se disseres que eu sou a avó querida, pode vir que eu te dou chupeta e mel. Sonetos, que é um gênero que eu adoro, eu tenho mais de 20 sonetos aqui, é um capítulo grande, acho que é o maior de todos, sonetos. Depois eu tenho aqui Natal. E a citação é de Assis Valente, que também é um compositor da música popular. Ele fala assim: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Todo mundo conhece, né, essa música de Assis Valente. E eu tenho aqui 3 poemas sobre Papai Noel, sobre o Natal, no caso. Vou ler para vocês Papai Noel. Papai Noel, não és nobre, és sombra que a lenda encobre, que amam, nem sei porquê. Bem sei, teu fado é cruel, porque em teu nome, Noel, nem toda criança crê. Fazes sorrir os pequenos que vivem dias amenos e juram que tu existes. Mas, se não fores só lenda, traga um mimo, uma prenda, que alegre as crianças tristes. Bem, aí vai, eu tenho outros tópicos: amanhecer, dor. Dor é um tópico onde só tem poema dramático, porque é um gênero que eu gosto, adoro poema dramático. Muita gente fala: mas Eliana, você escreve tanta coisa triste, você é triste assim? Eu digo: de jeito nenhum. A pessoa, para escrever um poema dramático, não precisa ser dramática, não precisa ser triste. Eu conheço várias pessoas que escrevem esse gênero e, no entanto, são pessoas alegres. Isso essas situações a gente recolhe do inconsciente coletivo, a gente capta, a gente ouve depoimentos de pacientes, de amigos, de pessoas, aquilo fica armazenado e um dia aquilo sai, aquilo explode em forma de poesia. Não necessariamente a gente esteja passando por aquilo. A citação que eu coloquei para o tópico dor é a seguinte: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. William Shakespeare. Aí vai aqui: coração traído, senhora tristeza, solidão, enfim, é dramático. Esse tópico aqui, se prepara para entrar nele, que ele é dramático. E por aí vai. O último capítulo é cordel, que é um gênero que eu gosto muito, adoro cordel. E no cordel eu tenho ali septilhas, sextilhas, oitavão, décimas, enfim, galope à beira-mar. Eu tenho todo o gênero de cordel, que é um gênero que me agrada. E
Eu tenho rondel também, haikai, poetrix, eu tenho poesias para todos os gostos, de vários gêneros. Enfim, eu espero que vocês gostem do meu livro. E no finalzinho, eu termino com o hino ao Flamengo, meu time de coração, porque ninguém é perfeito. E eu tenho esperança de que eu consiga até um músico aí, Arlindo Cruz, Jorge Benjor, quem sabe coloca uma melodia aqui e faz um hino bacana aí pra galera cantar. Quem sabe, né? Eu consigo isso. Sonhar não é proibido. Bem, é isso aí, Poemas na Noite é isso. Eu gostaria muito que vocês conhecessem meu livro. Pode ser encontrado no site da Livraria da Travessa, que é www.travessa.com.br. Pode ser encontrado também no site da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, e no site da Azabessa, da loja virtual da editora que editou esse livro, que é www.azabeca.com.br. É isso aí, eu agradeço a todos vocês pela atenção, espero que queiram conhecer o meu livro e até uma próxima vez. Um beijo. Obrigada.